Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nessa edição do Conexão 21, a gente vai conversar com Felipe Campelo, presidente do INEA, e a gente vai falar bastante sobre meio ambiente, biodiversidade, turismo de meio ambiente. Olha, um papo muito bacana. E também o Roberto Pessoa, da Praia, da Better Drinks, que é a cerveja com a cara do Rio. Então senta, relaxa e curte bastante o Conexão 21. Pessoal, bem-vindos a mais um Conexão 21 e, como sempre, um papo muito formal, muito bacana. O convidado de hoje é um querido amigo, Phil Campelo. Phil, super obrigado por ter aceitado aqui o convite de participar aqui do Conexão. Está fazendo conexões com a turma que nos assiste. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho sobre o Phil. Então, Humberto, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito lisonjeado com o convite lá quando nós nos encontramos véspera do Carnaval. Exatamente. E uma das perguntas daquela primeira conversa foi assim, por que o Phil, aquele Phil conhecido do turismo, veio parar hoje como presidente do INEA na Secretaria Estadual do Ambiente? Então, assim, rapidamente, assim, eu sempre tive uma linha, né, do turismo, né, na minha graduação, sou graduado em turismo. Minha monografia foi sobre turismo de natureza. Trabalhei no turismo quase 20 anos, né? Desde 2000 até me mudar, fazer essa transição de carreira para o INEA. Mas eu fui me preparando academicamente, né? Eu fiz um mestrado na área de ciências ambientais. Sempre esteve ligado ao meio ambiente? Sempre tive. Esse tipo de assunto, né? Essa temática. Até porque... assim, eu tenho a questão de ser um ambientalista da Parque Estadual da Serra Tiririca, que está bem aqui ao fundo, aqui lá atrás em Niterói. Eu sempre tive uma visão, no início, um pouco alinhada com o pessoal, com o ambientalista mais preservacionista, e depois, com a maturidade, você vai vendo que alguns pitch nossos não estavam funcionando, né? A luta ambiental ela começa em 1972, em Estocolmo, depois tem Eco 92, RIM+20 e tal, e a gente vê que o mundo não está caminhando efetivamente para as linhas de sustentabilidade, para os pilares de sustentabilidade que a gente previu lá atrás. Isso é um pouco a forma de comunicar, né? Então, assim, o movimento ambientalista sempre foi muito entrincheirado, com nós e eles, e eu acho que o turismo ele consegue fazer uma ponte, o turismo de natureza, diz o seguinte, não somos nós, são eles. A humanidade... É todo mundo, né? Se esse negócio aqui não der certo, não tem plano B. Exatamente. Né? Então, você que é ligado também a essa parte de ficção científica como eu também, a gente sabe que o plano B não existe. Né? É isso que está aí. Interestelar não vai acontecer num curto prazo. Então, a gente precisa cuidar desse lugar que a gente vive. E o turismo ele tem essa capacidade, porque o turismo de natureza, eu sempre imaginei que as unidades de conservação, em especial, elas têm um papel de conservação da natureza, mas elas têm um papel muito importante de transformação social. A gente só vai colocar as pessoas para protegerem a Floresta da Tijuca se as pessoas conhecerem a Floresta da Tijuca. Se elas ficarem aqui olhando a Floresta da Tijuca como a floresta for algo longe para as pessoas, intangível, a gente tem que dar esse ar de tangibilidade para que as pessoas entendam a importância daquele ecossistema e como ele influencia isso no dia a dia. Porque a produção de água está ali, a produção de qualidade de ar está ali, a produção dos nossos alimentos está ali. Então, assim, quando a população começa a entender a importância desse processo... A própria Floresta da Tijuca foi meio que um ato desse, né? Foi do Dom Pedro. Ela foi... Estava vendo que o negócio não estava ficando bom. Estava secando as fontes e ele tirou... Hoje em dia, a restauração florestal seria em outros moldes, né? Porque ele colocou muita espécie exótica ali. Hoje é um problema. Por exemplo, são as jaqueiras, que não são espécies indianas que estão aqui. Mas ele fez um trabalho incrível, porque não só esse atrativo turístico que a gente utiliza, esse lugar que a gente utiliza também no dia a dia para lazer,
mas ela recuperou os mananciais. Claro. Né? Então hoje, e aí eu acho que o turismo tem essa turismo de natureza tem essa percepção. A gente levar... Até de educar, né? De educar, de transmitir. transformar socialmente, a pessoa voltar para o urbe, né? Para voltar para os grandes centros urbanos, mas encarando a natureza de forma diferente, mudando os hábitos de consumo, prestando atenção. Por exemplo, hoje é uma coisa que é muito engraçado. A gente estava ali agora, eu estava bebendo água, eu olho de onde é a fonte da água, aonde foi produzida aquela água. Então, assim, a gente está mais preocupado com o consumo, as pessoas estão ficando mais preocupadas com o consumo, e depois isso vai refletir o quê? Na produção. No final disso tudo, os grandes produtores do mercado vão começar a se preocupar um pouco, que é a história do... Não é só empurrar ali, né? O pessoal começa a ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de... O consumidor vai cobrar. O consumidor vai cobrar, né? E é o famoso que hoje se fala tanto ESG, né? Mas é algo que, graças a é um processo esse novo que já tempo, vem, né? já vem, mas é algo que se gritou em 72, que foi evoluindo, que hoje as empresas estão começando a se preocupar com o modelo de produção, muito mais porque as pessoas que estão consumindo vão começar a se preocupar se o trabalho é digno, as pessoas estão produzindo aquilo, se eles têm respeito à natureza, se tem todos esses cuidados que as pessoas... Como é que é feita a governança, como é que é tratada a vizinhança daquela planta industrial. Então as pessoas estão começando a se preocupar com isso e a empresa está tendo que começar a se preocupar com isso para ela sobreviver financeiramente, porque as pessoas podem boicotar e aquele produto cair. Então, eu sou um otimista. Apesar da gente ter que fazer um papel alarmista do aquecimento global, então, mas eu acho que a gente está melhorando, as empresas estão começando também a entender esse processo, a população está ficando mais consciente e eu acho que hoje, como ambiente lá, a gente tem muito a fornecer para a minha área de origem, que é o turismo, que é a estruturação para essa visita. Os consumidores do turismo também, eu estava conversando até com o Brunão, que está na Embratur agora, esse hábito de consumo não é só para o consumo do produto, né, da linha branca, dos automóveis, é um consumo também de turismo. As pessoas vão começar a buscar destinos que estão preocupados estão alinhados, né? Com a sustentabilidade. É isso mesmo. Então, eu vi pessoas que no cruzeiro, se o cruzeiro joga algo no mar, alguma coisa, os próprios cruzeiristas começam a denunciar para o cruzeiro. Isso aconteceu há 3 semanas atrás. Então, é esse tipo de vigilância que a gente tem hoje, principalmente por causa daquele negocinho chamado smartphone, né, que deu essa voz a todo mundo. A janela para o mundo. Tem o lado bom e tem o lado ruim, obviamente, que a gente ainda precisa ferramenta, né? aprender. A nossa geração é a geração que viveu o momento de transição. Sim. A geração do meu filho já é uma geração que já nasceu com o smartphone na mão, né? E eu espero que eles saibam mexer nisso melhor do que a gente no sistema de consciência coletiva, né? E aí eu acho isso, eu acho que hoje o turismo, né, que eu trabalhei 20 anos, comecei estagiário a dirigir, convidado por Sérgio Cardo e Nilo Sérgio Félix, que são dinossauros aí do turismo, virei assistente, assessor, diretor, saí, fui subsecretário de turismo da cidade, voltei para Turismo como presidente, né, passei pelo Convention Bureau, pela Sudeste, e aí chegou um momento que eu falei assim, não, agora ganhei a oportunidade, o nosso atual vice-governador Tiago já tinha trabalhado comigo, precisava de um técnico para assumir o INEA, sabia que eu já tinha feito a parte acadêmica, de ter estudado, então falou assim, queria que você fosse comigo, e eu achei que foi o momento de virar a chave, eu falei assim, talvez de lá eu vou conseguir ajudar mais o turismo de onde eu estou agora, e também vou conseguir continuar uma história, que é uma história que eu tenho familiar, meu avô foi secretário de Agricultura, numa época que não existia Secretaria de Turismo, de Ambiente, que é em 1970, criou o primeiro Parque Estadual do Rio de Janeiro, em Santa Maria Madalena, que é o Parque Estadual do Zingano, em 1970, e criou a diretoria de conservação naquela época. O Phil, é todo um histórico aí por trás, que embasa isso tudo. E uma coisa que eu acho que é importante, principalmente na visão do Rio de Janeiro em si, é que as pessoas vêm para o Rio muito com esse anseio, né, de encontrar um alinhamento, uma sinergia com o meio ambiente, com esse negócio. Isso é a cara do Rio, né? O perfil uma coisa do turismo que é muito interessante, que a gente já discutiu isso, né? A gente infelizmente, o turismo no Rio de Janeiro, mas de uma forma geral no Brasil, ele é muito ruim dado.
A gente trabalha muito pouco a questão de dados, né? A gente tem pesquisas que acontecem esporadicamente, mas a gente não tem linha histórica, inclusive para melhorar a qualidade do nosso produto e divulgar mais assertivo, né? Uma coisa mais segmentada, ter um target correto. E o turismo de natureza no estado do Rio de Janeiro, ele é muito forte, mas é muito pouco estudado. A gente calcula aí mais de 25% da demanda do estado do Rio de Janeiro, principalmente interior, é por causa da nossa biodiversidade. O Rio de Janeiro é a Mata Atlântica, é um dos hotspots mais importantes do mundo para a conservação. É uma das maiores... Só para você ter uma ideia, a Mata Atlântica tem 8 mil espécies endêmicas, é mais do que toda a Europa. Só a Mata Atlântica, do bioma brasileiro. Então a gente tem todo esse potencial e utiliza muito pouco. A gente fala muito nas nossas festas, nos nossos eventos e tal, mas a gente ainda fala muito pouco dessa biodiversidade. E aí... Que é um tremendo argumento de venda, né? E é um público que a gente chama alocêntrico, que é um público que gasta mais. A gente consegue fazer a distribuição de renda porque ela não é concentrada nos grandes centros urbanos. Você consegue atingir aquela comunidade tradicional lá longe. Você retém o êxodo rural, as pessoas, se você garante empregabilidade e renda para aquelas pessoas, elas permanecem lá. Você mantém vivas as tradições e mantém vivo, as pessoas começam a entender a importância de preservar o local onde elas estão, porque também é a fonte de renda delas. E vai o que a ONU fez agora em 2022, dizendo que o turismo pode ser o grande vetor de conservação das áreas naturais do mundo inteiro. De uma forma geral. E o INEA, dentro disso tudo, desse cenário todo que você está falando, ele é uma peça fundamental, né? Hoje a gente tem, na nossa administração, 484 mil hectares do estado do Rio de Janeiro são a gestão do INEA, né? São unidades de conservação, desde APAs a reservas biológicas. Isso equivale mais ou menos a 10% do estado. Então, 10% do estado hoje de unidade de conservação é gerido pelo INEA, os outros 20% tem as municipais e as federais. A gente ainda tem outras funções dentro do estado, né? Gestão de recursos hídricos, a questão do licenciamento, fiscalização, combate ao crime ambiental, a recuperação ambiental. Mas assim, o meu xodó, com certeza, são as questões das unidades de conservação, que eu acho que é onde a gente pode fazer um grande vetor de transformação social aqui no Rio de Janeiro, não só no segmento econômico do turismo, que a gente já falou tanto sobre isso, mas na sociedade como um todo, né? Claro. A gente tem que dar mais pertencimento a essas áreas para a sociedade entender que isso aí, o que eu cuido hoje, eu não cuido só para a gente que está vivendo, eu cuido para as gerações futuras. Então, e que não é só uma chateação, né? Pô, lá vem aqueles caras do INEA aqui. Não, ao contrário, isso daí é a preservação de um patrimônio de todos. De todos, as pessoas têm que ter noção de que quando a gente atua, né, com a nossa força lá e evitando não só os pequenos delitos, mas os grandes delitos, quando a gente às vezes impede... Educando até, muitas vezes, né, Fio? E é legal para as pessoas até entenderem quando a gente veta um licenciamento, né, de alguma coisa que vai acontecer ali, é porque é um órgão super técnico, são vários doutores, são pessoas lá... Bem preparadas. É um dos órgãos de referência no Brasil, né, é o criador de normas. Quando a gente aperta alguma coisa, quando a gente é conservador, como a gente gosta de falar, em algumas atitudes... É a precaução que a gente tem de não se perder um bem que não dá para fazer a recuperação, é muito difícil. Então, é um órgão muito nobre que a gente tem e que precisa ser valorizado, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, ele, por vários motivos, né? O Brasil, por vários motivos, ele acabou, nos últimos anos, dando uma patinada e perdendo um pouco do protagonismo na questão da conservação da biodiversidade. Por isso que a gente voltou para a COP no Canadá agora. Essa discussão também ficou um pouco suspensa por causa da questão de Covid. Mas o Rio de Janeiro, ele sempre vai ser referência no tema de biodiversidade. A gente precisa recuperar essa liderança, a gente precisa recuperar essa imagem, divulgar mais e voltar a trazer os grandes eventos de biodiversidade para o Rio de Janeiro, que é aqui que se discute isso. Olha, pessoal... A conversa hoje aqui foi com meu querido amigo Fio Campelo, presidente do INEA. Deu uma aula aqui sobre meio ambiente, turismo, como que o turismo influencia. E Fio, só para acabar, queria te contar uma história. Assim, você sabe, eu sou muito ligado à área de TI, não sei o quê. E uma das coisas que o pessoal sempre falou era do descarte do material de TI, que é terrível isso, né?
E eu tinha uma mania que eu andava pela rua, anos atrás, e tirava foto. Eu tenho fotos fantásticas, né, de monitor dentro de lata de lixo, teclado, aqueles gabinetes antigos, não sei o que, tal. Que eu falava para a turma o seguinte: gente, não existe jogar fora. Não tem jogar fora. Você troca de lugar. Você pega aquele negócio ali que é um problema seu, você está jogando para outro lugar para ver se alguém resolve o problema. E enquanto a turma não tiver essa consciência de que não existe o jogar fora e passar o problema adiante, que o problema é o problema de todos, a gente vai... E eu acho que, nesse sentido aí, a nossa sociedade está evoluindo bastante nesse caminho. Mas, assim, não queria deixar de fazer isso, porque também fica um alerta aqui para a turma da TI ter essa consciência. A gestão de resíduos sólidos urbanos é muito complexa. Graças a Deus estão vindo muitas tecnologias para suprir isso. Exatamente. E a gente precisa avançar isso com tecnologia e políticas públicas e consciência coletiva. Perfeito. Phil, de novo, super obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. A gente volta com mais Conexão 21. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. Bom, pessoal, de volta aqui com Conexão 21. E o papo agora é maravilhoso. A gente vai falar muito sobre praia, a cara do Rio de Janeiro, essa cerveja é fantástica. E eu estou aqui com um amigo querido, talvez seja o cara mais esperado dentro das edições do Rio Info, Roberto da Praia, que proporciona a chopada tradicional do Rio Info, a cervejada, na verdade, né, Roberto? E olha, antes de mais nada, saudações tricolores, saudações, né? Que tricolores. A gente tá bem esse início de ano, né? Agora a gente vai. Agora a gente vai, né? Prazer, Alberto. Bom, pessoal, meu nome é Roberto, eu tenho 29 anos. Estudei engenharia a minha vida inteira e durante a faculdade a aula mais esperada que eu tinha era a aula de empreendedorismo. Óbvio, muito atento a números, etc. Mas tinha um que ali na aula de empreendedorismo que começava a fugir um pouco ali da normalidade dos cursos convencionais que minha anteninha levantava e eu falava, pô, alguma coisa aqui tem que eu gosto bastante. Há 10, 11 anos comecei a trabalhar com eventos, comecei a fazer minhas primeiras festas no Rio. Minha primeira festa foi um fracasso total, num barco, e as coisas foram caminhando, enfim, comecei a fazer festa para 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, avançamos, enfim. É um mercado que hoje ele ainda é muito banalizado, as pessoas olham de uma maneira esquisita, mas assim, tem muita gente grande, muita marca olhando hoje por trás. Se você for pegar hoje o universo de bebidas, o grande foco ali tá em grandes momentos, né, que as marcas chamam de big moments. Então, quando você está celebrando, quando você está feliz, normalmente são dentro de eventos. Eu faço quase que 10 anos de evento. Cara, comecei a fazer aí festa para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. E isso foi me levando para um lado completamente fora da engenharia, um lado que eu percebia que era uma coisa que eu gostava muito e entendia que não ia durar também para a minha vida inteira. E aí, 7 anos depois, no início de 2019, meu telefone tocou. Era um amigo que estudava comigo no colégio. E meu apelido é Lobo. Ele falou, Lobo, olha só, cara, tô abrindo uma empresa de vinho em lata. Nada existia parecido no Brasil na época. E, pô, queria trocar uma ideia a respeito de eventos com você. E eu falei, claro, vamos bater um papo. Nos encontramos no dia seguinte. E, enfim, cara, em uma semana, a empresa era a Vivan, que eu vinha me tornar sócio, vinha trabalhar com eles na semana seguinte, eu não tinha a menor pretensão, mas assim, vendo o produto, vendo os 3 sócios fundadores. Quando tem que acontecer, acontece. Pois é. E, cara, olhando os 3 sócios fundadores, foi uma coisa que me encantou, que eu trouxe o lado de eventos para a empresa também, então no mês seguinte a gente já estava na Marquês de Sapucaí, no maior camarote que tem na Sapucaí. É uma demanda que as pessoas têm, ninguém consegue consumir vinho em festas, eventos. Primeiro porque tem um lance de você estar com uma garrafa, taça, então assim, o vinho sendo na lata é uma coisa super prática. E daí em diante fui 100% voltado para o universo de bebidas. A gente inicia a Vivan, não sou sócio fundador, me tornei sócio, mas com uma semana de empresa eu já estava com eles. E, cara, assim, foi uma coisa muito doida, assim, porque a gente
ninguém ouvia falar em vinho em lata na época. Era uma coisa, assim, é uma bebida milenar. Inusitada, né? Total. É uma bebida... O vinho é uma coisa muito pomposa, é uma coisa muito chique, é uma coisa milenar. E você Tem todo um protocolo, as pessoas cruzar a gostam perna, disso. cheirar, enfim. E a gente foi descobrindo quem era o consumidor do vinho em lata. Pô, era a pessoa que já estava acostumada a beber o vinho, mas em determinadas ocasiões, na piscina, no piquenique, no cinema, ela não conseguia. É ali que o vinho em lata entra. Ah, não, é pro cara que está começando a beber vinho para se ambientar. Então, assim, foi muita tentativa e erro. 2019 foi um ano de muita experimentação pra gente, uma aceitação muito grande, foi, assim, incrível. O Rio tem esse quê do vinho em lata, né, de você poder beber na praia, enfim. Cara, fizemos um 2019 incrível e vem 2020 e a pandemia, quando a gente começa a entrar nos supermercados, quando a gente começa a entrar nos restaurantes, nos empórios, nos cafés, e a gente se pergunta, cara, o que a gente vai fazer E agora, né? O que a gente vai fazer para manter a empresa de pé, para continuar crescendo. A gente fez um 2019 espetacular. E aí começa a vir toda a questão da venda digital. Cara, assim, a lata ela cabe no baú da moto para as pessoas beberem um vinho em casa. Durante a pandemia, que as pessoas ficavam em casa, às vezes você abriu uma garrafa de vinho, é muita coisa, então já tinha porção menor. Só para explicar, uma latinha tem 269 ml. Dentro da lata também existe uma proteção. O vinho é idêntico, assim. E é muito voltada para o consumo individual. Uma lata tranquilamente serve 2 taças de vinho. Tinto, branco, rosé. E aí, 2020, a gente olha muito para o lado digital, faz uma parte bem legal de delivery, etc. Entra como opção de delivery em grandes redes de restaurantes. A operação se torna a nível Brasil. E aí, no final de 2000, depois de 3 anos de Vivan, de 2021 para 2022, a gente vira a chave e forma uma grande companhia de bebidas, que é a Better Drinks. A gente se funde com outras marcas que têm o mesmo propósito, que olham para a questão de sustentabilidade. Estava tendo papo com o Fio agora. ESG muito forte, a lata tem a questão sustentável. Então, a gente forma uma grande companhia de bebidas com outras marcas. Entra a Mamba, que é uma água em lata, super sustentável. A cada latinha que a gente vende tem um projeto social muito legal por trás também, que a gente doa 1 litro de água potável para uma instituição carente. A Praia, que é a rainha aqui do Rio de Janeiro, é a cereja do Bolos, que é uma marca que tem a cara do Rio. Tem a cara do Rio. E enfim, um prazer sempre estar com vocês. Cara do Rio, mesmo. A gente tem o Bar Mate também, que já é um mate gaseificado, uma bebida super saudável, que tem a questão da funcionalidade. Meu Deus, a gente acabou de falar com o Fio, te chamei de Fio. O Lobo, seguinte, deixa eu te interromper. A gente estava, outro dia, né, conversando aí sobre eventos, Rio Info, Conexão 21, não sei o que. Aí tem um amigo que falou assim, vem cá, esse ano vai ter a praia de novo. Eu falei assim, pô, cara, me dá uma chance de falar sobre o conteúdo do evento antes da gente falar da cervejada. Mas só pra você ter uma noção de como é que é, né? A pessoa fica antenada na coisa. Não, né? vai ter. É a cara da praia. Já tem comprometimento aqui, hein, gente? Vai ter, com certeza. Mas desculpa te interromper. Nada. Então, enfim, foi um prazer estar com vocês no Rio Info também. Foi um evento que, assim, é um pouco até diferente do que a praia está acostumada a olhar e foi incrível, assim, para a empresa, conexões que a gente fez. É uma cerveja que nasce no Rio, que tem a cara do Rio, que tem um selo B de certificação. E, enfim, hoje a Better, como um todo, é uma empresa que se preocupa com diversidade, que não seja aquela empresa engessada, que a gente tenha minorias dentro da empresa. Se a gente vive numa sociedade que hoje o Brasil tem mais mulheres do que homem no país, por que não a empresa tem que ter mais mulheres do que homem também? Então, assim, a gente seguir esse caminho de dar oportunidade a todos. É uma empresa que olha muito para a questão do meio ambiente. A gente tem um projeto de, até o final desse ano, ter emissão zero de plástico. Então, pô, bacana. Entre produtos e materiais de ponto de venda, enfim, de maneira geral, zero plástico na empresa. É um compromisso que a gente tem e espero que a gente consiga honrar como vamos. E, enfim, a Better se torna uma empresa muito nova, assim, com gás muito grande. A gente tem um outro lance que é trazer personalidades para estarem juntos das marcas. Então, hoje com a Mamba vem o Pedro Scooby. Com o Vermelhão, que é um Amaro, vem o Gustavo Lima como sócio. A praia por si só, acho que assim, não precisa, porque já é uma coisa muito grande, que tem a cara do Rio de Janeiro. A praia está entrando a nível Brasil agora de maneira muito legal. É vendida também a imagem do Rio junto da empresa. E, enfim, hoje, de maneira geral, assim, as marcas se comportam muito bem, acessam o público de maneira muito simpática.
Então tá sendo um prazer bem Ô, grande. Lobo, moral da história pra galera que tá fazendo engenharia é o seguinte: se te chamarem pra uma cervejada, vai! Porra, pode ser uma oportunidade boa, né? Pois é. Vai! Pois não é. deixa de ir, não. É. Possivelmente a cerveja vai ser praia e vai ser um negócio bacana. Exatamente, cara. Há 5, 6 anos atrás, as pessoas me olhavam e falaram, cara, pô, engenharia, na PUC, por que você tá indo para evento? Que maluquice é essa? Pô, da onde vai... O que você vai fazer na sua vida? Foi uma briga que eu quis comprar comigo mesmo e, enfim, zero arrependimentos. Hoje colho frutos, ainda está muito no início do processo, mas assim, é um mercado novo que se abre de empreendedorismo, enfim, de pessoas que têm cabeça super aberta como vocês também. Então, prazerzaço estar falando com vocês aqui. E olha só, deixa eu falar agora, sem brincadeira nenhuma, aproveitar aqui antes que apareça um monte de gente bicuda aí. Gente, olha só, a formação dele como engenheiro deu base para ele ter sucesso no negócio, tá? Eu também para rasgar diploma, não, pelo amor de Deus. Eu também tenho, assim, minha formação é de início de engenharia na PUC, não sei o que, tal. E realmente essa formação dá realmente muita base para a gente seguir em frente. E importa fazer, ó, assim, eu tô aqui falando de Conexão 21, você tá falando da praia. Isso daí é muito bacana mesmo. Dá uma base super importante. Assim, o curso é incrível, mas é mais a uma formação base, de uma forma fazer geral pensar rápido, é etc. muito importante para todo mundo. Total, não, é essencial. Bom, Lobo, Obrigado. super obrigado. Pessoal, a gente conversou aqui com o Roberto Lobo, da Praia. Então, num Rio Info perto de você, numa Conexão 21 perto de você. Até a próxima, turma. Valeu! A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.